Oi, gente, boa tarde, meus queridos, minhas queridas, os que entrarem, os que chegarem, sejam todos muito bem-vindos. O meu canal é uma diversidade, né? Vocês podem ver que tá tudo bem cru, bem, não tem nada de muito sofisticado aqui, por enquanto. Mas independente disso, a gente vai continuar batendo os papos muito legais. E depois desse vídeo, vocês deixem lá o comentário de vocês se inscrevam no canal, que é pra gente continuar conversando. O canal foi criado porque eu tenho um grupo bem extenso de amigos, graças a Deus, amigos entre aspas, porque eu tenho uma opinião bem peculiar sobre esse assunto. Porque em alguns casos algumas pessoas dizem, é na hora do aperto que a gente sabe quem é quem, na hora da dificuldade que a gente sabe quem é quem, né? E eu por passar por essas dificuldades, eu entendi que não é bem assim que funciona, né? A palavra de Deus diz que não é só nós que passamos por aflições, entendeu? Todos os nossos irmãos também passam por aflição em qualquer lugar do mundo, segundo Paulo. Então, o que acontece? É muito difícil você querer exigir de um amigo que ele esteja com você num determinado tempo, na qual você está precisando verdadeiramente de um amigo. Porque, de repente, não é que ele não queira te ajudar, é que ele não pode. Até porque aquele problema não é dele, aquele problema é seu, né? E a gente precisa lidar com os nossos problemas para a gente poder continuar alçando coisas novas. É muito difícil, muito complicado. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu comigo. Eu estava num período da minha vida extremamente difícil. Relacionamento. Olha, só Jesus, relacionamento. E eu havia me separado dessa pessoa e tava muito difícil tudo. Eu vivia dentro de um silêncio que fazia mais barulho do que bateria de escola de samba. Né? Daquelas igrejinhas pequenas que a senhorinha canta os hinos da harpa. Porque já bates, ó minha alma, e grita, e a bateria. Então, era esse silêncio que eu vivia, era um silêncio ensurdecedor, era muito ruim. E eu vivia clamando a Deus, eu falei, meu Deus, isso não vai passar, era muito ruim. Nossa, eu não desejo isso. Não posso dizer nem pro meu pior inimigo, porque graças ao meu bom Jesus eu não tenho inimigo na vida. Se alguém me tem como inimigo, é um particular muito dele e eu não tenho nada a ver com isso, né? Então eu implorava a Deus, eu falava, Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda. E eu achava que eu não ia sair daquele período, que eu não ia passar daquele momento em hipótese alguma. E assim foram por dias. Eu posso dizer para vocês que eu perdi um pouco a noção do tempo que foi. Porque parecia que um dia se estendia quase que uma semana, era muito ruim, né? E o que aconteceu? Eu cheguei do trabalho num dia e eu tava sozinha em casa. A minha filha tava, não sei se na avó dela, se nas tias delas, eu sei que só tava eu em casa. E assim, era muito complicado, sabe? De chegar em casa e saber que ali eu ia ficar sozinha, então já dava um pânico, sabe? Uma aflição, já desde abrindo o cadeado do portão para poder entrar. Mas enfim. E quando eu estava aqui achando que eu estava sozinha, o Espírito Santo de Deus palestrou comigo e me levou a uma passagem da Bíblia que é bem conhecida, porque todo mundo sabe, que Jesus foi ao Getsemane, né? Para orar e lá que ele foi capturado, essa coisa toda. Se você não sabe, vai à Bíblia. Se você não sabe, vai no Google. Começa pelo Google. Jesus no Getsemane, que aí você vai entender. E quando ele foi para o Getsemane, ele levou 3 dos discípulos dele. Eu vou resumir a história só para vocês entenderem. Ele levou 3 dos discípulos dele, João, Pedro e Tiago. E quando chegou num determinado trecho, ele falou assim, fiquem aqui, pois eu vou até ali orar. Mas vocês vigiem e orem, porque
O espírito é forte, mas a carne ainda é fraca. Então vocês precisam continuar orando. E nisso Jesus se afastou para poder orar e pedir, clamar ao Pai, aquela famosa oração: Senhor, se for meu Pai, perdão, é porque é mania de chamar o Pai de Senhor, né? Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. E ele disse que a alma dele estava aflita de morte. E é essa sensação parcial que você sente quando você está dentro de um deserto. Era essa sensação que eu estava. E nisso Jesus foi orar. Quando ele voltou, adivinha? Estavam os três dormindo. Sabe o que o Senhor me ensinou com isso? Que os seus amigos podem até ser os seus amigos, além de amigos, eles eram os discípulos, ou seja, era 24, 48 com o Pai. Mas sendo que o problema era de quem? De Jesus. Quem ia ser crucificado? Jesus. Então não adiantava buscar os amigos para participar do evento que era dele. Quem é reconhecido hoje como Senhor e Salvador? O único? Jesus. João, Pedro e Tiago continuaram sendo discípulos. Então, não cobre dos seus amigos uma participação que eles não vão ter na tua história. Esqueça tudo. A história é sua. A história foi minha. Eu passei. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história. Gente, vamos participar. Contem as suas histórias. Comentem bastante. Compartilhem esse vídeo que, de repente, vocês vão coincidir com a história de alguém. Como a minha. Eu tenho certeza que tem uma opção de gente com isso aí. E assim a gente inicia o nosso bate-papo. Eu vou buscar algumas participações, vou buscar o dia a dia bem bacana, bem diversificado, pra gente movimentar esse negócio aqui no YouTube. Não esqueçam, se inscrevam no canal, hein? Aguardo todos vocês. Compartilhem essa mensagem. Beijo grande da Ive.